General, o senhor visitou em alguma oportunidade o acampamento? Boa tarde, ministro. Prazer rever o senhor. Seguinte, eu passei na frente do acampamento uma vez de moto para poder ver como é que estava, porque o presidente mesmo aconselhou que nós não parássemos no acampamento, não fôssemos no acampamento. E quando houve uma reunião do alto comando do Exército, no início de dezembro, eu acho, não me lembro bem a data, não acho que foi início de dezembro. Foi início de dezembro ou início de novembro. Houve uma reunião de aniversário do alto comando com todos os generais da reserva, que foram 40, 50. Eu não passei no acampamento, mas do alto, lá do prédio do comando do Exército, nós víamos o acampamento, lá embaixo. Foi as únicas vezes que eu fiz. E eu passei uma vez de moto ali para ver, para ter uma ideia, porque todo mundo falava, mas não parei. General, com o volume de pessoas naquele acampamento, era previsível que houvesse essa insurreição que ocorreu no dia 8 de janeiro? Presidente, as informações que eu recebia do acampamento, assim, as informações que eu digo com as pessoas que eu encontrava, com a própria dona Cida, que às vezes frequentava o acampamento, e que o pessoal comentava, na própria igreja lá o pessoal tinha gente que ia no acampamento, era que era um lugar pacífico, né? Que tinha inclusive igrejas, tinha tudo. Eu nunca imaginei que aquilo ali ia continuar. Eu, inclusive, não entendi por que o Exército, quando começamos a ver, nós vimos que tínhamos que desmobilizar, não começou a convidar as pessoas para irem embora, entendeu? Para poder liberar, porque o presidente foi embora para os Estados Unidos, eu viajei também, não tinha mais nada ali. Pois não. General, alguém assinou esse plano verde-amarelo, esse punhal verde-amarelo? Eu desconheço esse plano, nunca vi esse plano. Nas buscas e apreensões que foram realizadas na sede do Partido Liberal, foi encontrada na mesa do assessor do general que está sob interrogatório, o assessor dele chamado Coronel Flávio Botelho Peregrino, uma pasta com o nome Memórias Importantes. E nessa pasta continha um esboço da denominada Operação 142. Esse documento aludia ao artigo 142 da Constituição e traçava uma estratégia de ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal. Mencionava um decreto presidencial de ruptura com a normalidade democrática e falava em controle da narrativa midiática. O plano previa ações como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. E, no final, o documento estabelecia: Lula não sobe a rampa. Esse foi arquivado numa pasta com esse nome Memória Importante. Eu gostaria de saber do general se ele tem algo a dizer sobre esse documento. Por favor, general. O Peregrino, ele era um assessor meu voltado basicamente para comunicação social e ele fazia media training para mim e tudo mais. Ele nunca me apresentou esse documento. Eu vi o documento, eu vi o esboço, aquele é um pedaço de papel com um desenho escrito. Eu vi quando eu tive acesso ao inquérito, mas o Peregrino nunca me apresentou aquilo, nem tocou no assunto. Mas ele era encarregado de fazer qualquer possibilidade de arguição que eu tivesse, ele me preparava para a mídia training. No ano de 2021, sim, foi instituída a Comissão de Transparência Eleitoral. As Forças Armadas naquela oportunidade foram representadas pelo general da divisão Éder Garcia Portela. Sim. Durante as eleições de 22, essa comissão fez um relatório de fiscalização do sistema eletrônico. O senhor teve ciência desse relatório, general? Eu sabia que tinha o relatório, mas eu tenho por norma, toda vez que eu saio de uma função, eu não me intrometo mais naquele local. Isso aí era uma função relativa ao novo ministro da Defesa. Eu tomei consciência que havia o relatório, aquela ciência que sai na mídia só. Em novembro de 22, general, o senhor recebeu do Mauro Cid um documento nominado. Sim. Bolsonaro Minuto Defesa 0611, semifinal. Interessado ao então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.
Esse documento aponta supostas fraudes nas urnas eletrônicas. O senhor participou, objetivamente, da elaboração desse documento? Eu, para ser sincero, eu tinha muito documento que eu recebia muita mensagem. Então, eu não me lembro nem de ter recebido esse documento. Tá? Não me lembro de ter recebido e não participei dessas reuniões que tratavam sobre questões de urnas eletrônicas, eu não participava delas. E por que o Mauro Cid teria encaminhado isso ao senhor? Muitas pessoas tinham na cabeça que eu era a pessoa, o braço direito do Bolsonaro, eu estava ligado porque eu era candidato a vice-presidente, para me dar conhecimento, porque eu tinha sido candidato a vice-presidente, porque eu estava no PL, eu não sei o motivo que ele me fez. E o senhor discutiu esse documento com o Mauro, não, com o general Paulo Sérgio Nogueira ou com alguma outra pessoa? Não, senhor, nunca discuti esse documento com ninguém. Na opinião do senhor e pela experiência do senhor, a eleição de 2022 teve fraude? Não, senhor, teve fraude. General, eu vou precisar ser específico, mais específico sobre algumas questões que foram colocadas, ministro Alexandre, rapidamente. Eu preciso ser mais... O senhor tem conhecimento, o senhor teve conhecimento, na época, de qualquer tipo de plano que atentasse contra a vida de ministros, entre eles o eminente ministro Alexandre de Moraes, ou integrantes do Poder Executivo? Doutor, é o seguinte, eu fui para fora do Brasil, fiquei 9 meses numa área de combate numa brigada australiana defendendo a democracia. Eu sou um democrata, eu não queria participar de um plano, apoiar um plano que falasse de atentado contra autoridades do legislativo, autoridades brasileiras, do executivo, não queria participar de um plano desse. O senhor participou da discussão de alguma elaboração de algum outro plano? Não, senhor, não participei. O senhor participou de alguma discussão? O senhor se manifestou em algum momento a favor de uma intervenção militar em 2022? Nunca. Primeiro, eu nunca ouvi falar em intervenção militar. Nunca ouvi falar. Essa palavra golpe apareceu na mídia. Né? Nunca tinha ouvido falar isso dentro do palácio com o presidente Bolsonaro, nem com ninguém. Então, nunca ouvi falar, nunca participei de nada disso. Respondendo a uma indagação, agora mudando do tema, falando da reunião na sua casa. Sim. Respondendo a uma indagação do eminente relator, quando o senhor fala do diálogo com as pessoas que foram até a sua casa, o senhor fala assim, olha, eu falei até de intervenção. Mas para ficar claro, essa intervenção, quando o senhor menciona o eminente relator, é a intervenção do Rio de Janeiro? Sim, a intervenção militar, porque as pessoas, os FS que trabalharam comigo na intervenção, né? Normalmente eu só tinha contato com o comandante do batalhão, é claro, não falava com eles. Mas os FS tinham uma certa, vamos dizer assim, um respeito muito grande por mim. Né? Então é a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. O senhor assistiu ontem o interrogatório do tenente-coronel, do relator Mauro Cid. Para você ficar bem claro, ele disse que ele ficou 15 ou 20 minutos na sua casa e que depois ele saiu. Para ser bem claro, o senhor disse que ele ficou todo o tempo na sua casa? Ele ficou o tempo todo na minha casa e quando eu tive acesso a essa documentação, a essa petição do Hélio Ferreira Lima, que eu nem sabia que tinha essa petição dele, ele conta a história exatamente como foi. Eles chegaram, subiram, não me conheciam, queriam me conhecer por eu ser uma pessoa de certo renome, falaram amenidades, porque a distância era muito grande, eu os recebi muito bem, e saíram os 3 juntos, sendo que ele diz que ele e o outro foram, não esqueço até o nome do outro menino, foram para o Casa Doce, e o Cid tinha falado que tinha voltado para o Planalto. Então ele faltou com a verdade? Ele faltou com a verdade. O senhor presenciou ontem o depoimento do réu colaborador, e até uma pergunta que eu falo, porque ele demorou 1 ano e 3 meses para falar dessa questão do dinheiro, e ele disse que o senhor teria entregue um dinheiro primeiro ele falou que era na sala dele, depois ele fala que era numa garagem. Essa afirmação dele é verdadeira, general? Não, eu como eu disse para o senhor, eu não tinha contato com financiadores, eu não tinha como arrumar dinheiro. Então, essa não é verdade, eu não dei dinheiro para ninguém. Independentemente de o senhor ser ou não é ser verdade. responsável
por dinheiro. A pergunta é objetiva. O senhor, em algum momento, entregou dinheiro para o coronel Cid? Não.